Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, visitantes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito a secretária vereadora Astéria para que faça chamada dos vereadores para fim de verificação de quórum. Alexandre Barros. Presente. Astéria Kist, presente. Jaci Guarnieri. Presente. Mário Reck. Presente. Nereu Bart. Presente. Noiri Cosman. Presente. Odolir Bordion. Presente. Osni Simon. Presente. E Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porão do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 7ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Porão do Oeste, do dia 23 de março de 2026. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata 058/2026, da 6ª sessão ordinária de 2026. Leitura das correspondências. Matérias do dia. Projetos de Lei Complementar 01/02/2026. Projetos de Lei do Executivo 07, 08, 09 e 010/2026. Projeto de Lei do Legislativo 01/2026. Projeto de Resolução 01/2026. No grande expediente temos escrito o vereador Alexandre, que vai falar sobre vagas de estacionamento. Ordem no dia. Na explicação temos escrito, não temos vereador inscrito. Pequeno expediente. Passamos a apreciação da ata 058/2026, da 6ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 9 de março de 2026. Peço a dispensa da leitura da ata, que está publicada no site da Câmara de Vereadores, e todos receberam cópia. Todos concordam? Coloque em discussão a ata 58/2026. A palavra está livre. Coloco a ata 58/2026 em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências. Solicito à secretária vereadora Astéria que faça a leitura das correspondências. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Círio, os demais colegas vereadores, os funcionários desta casa, aos que nos acompanham aqui, a imprensa, o Bertilo, dos bombeiros, e também quem nos acompanha via rede social. Ofício GP número 39/2026, Iporã do Oeste, Santa Catarina, 10 de março de 2026. Excelentíssimo senhor Círio Asman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para retirar de tramitação o projeto de lei número 044, de 12 de dezembro de 2025, que define o valor das obrigações de pequeno valor, RPV, para pagamento sem precatório, no âmbito do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, e da outras providências. A solicitação justifica-se pela necessidade de o Poder Executivo proceder a novas análises técnicas e jurídicas acerca da matéria, bem como promover eventuais adequações no texto da proposta, a fim de assegurar maior alinhamento com a legislação vigente, com os aspectos orçamentários e com o interesse público. Dessa forma, entende-se prudente a retirada do referido projeto, possibilitando a realização de estudos complementares e ajustes que contribuam para o aperfeiçoamento da iniciativa legislativa, garantindo maior segurança jurídica e efetividade na sua futura apreciação. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Michel Nedelbard, prefeito. Ofício GP número 043/2026. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 16 de março de 2026. Excelentíssimo senhor Círio Asman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina.
Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 007, de 12 de março de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Regime de urgência especial. Projeto de Lei número 008, de 12 de março de 2026, que ratifica a terceira alteração contratual do Contrato de Consórcio Intermunicipal e Interestadual de Municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local, CONSAD, e da outras providências. Forma regimental. Projeto de Lei número 009, de 12 de março de 2026, que autoriza o Poder Executivo a doar veículos, equipamentos e materiais permanentes ao Estado de Santa Catarina, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências. Forma regimental. Atenciosamente, Michel Nedelbart, prefeito. Ofício GP número 047/2026, Iporã Oeste, Santa Catarina, 23 de março de 2026. Excelentíssimo senhor Círio Asman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 010, de 16 de março de 2026, que dispõe sobre a atualização e reorganização do Sistema Municipal de Ensino do município de Iporã Oeste, Santa Catarina, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 001, de 16 de março de 2026, que altera a Lei Complementar número 100, de 30 de dezembro de 2015, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos de Iporã Oeste e da outras providências. Projeto de Lei número 002, de 16 de março de 2026, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Atenciosamente, Michel Nedelbart, prefeito. Município de Iporã Oeste, Secretaria da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, Departamento de Esportes, Rua Santo Antônio, número 100, Iporã Oeste, Santa Catarina, 23 de março de 2026. A Câmara de Vereadores de Iporã Oeste. Senhores vereadores, é com grande satisfação que convidamos vossas senhorias para prestigiar a cerimônia de premiação das finais da Taça Verão Sicredi de Futsal 2026, nos Jaípos masculino e feminino, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 27 de março de 2026, no Ginásio Poliesportivo Egon de Inácio Marques. A presença de vossas senhorias será de suma importância para prestigiar os atletas e fortalecer o espírito de união e esporte em nossa comunidade. Contamos com a sua participação para tornar este momento ainda mais especial. Agradecemos desde já a atenção e a colaboração de sempre. Atenciosamente, Ismael Pedro Cosman, diretor de esportes. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereadora Astéria. Matérias do dia. Nessa semana deram entrada a 7 projetos de lei e uma resolução. Desses projetos de lei, 6 são de autoria do chefe do Poder Executivo e 1 é de autoria da mesa diretora. 2 desses projetos foram apresentados em regime de urgência especial. Os demais foram apresentados para a tramitação normal da forma regimental. Considerando o grande volume desses projetos, eu proponho ao plenário que façamos a leitura somente dos projetos que foram apresentados em regime de urgência especial. Os demais projetos eu proponho a dispensa da leitura,
Eles foram publicados no site da Câmara e todos os vereadores estão recebendo cópia. Portanto, consulto os nobres colegas para que se faça a dispensa da leitura dos projetos de lei complementar 01 e 02 de 2026, projeto de lei do Executivo 08, 09 e 10 2026 e o projeto de resolução 01. Todos concordam? Essas matérias então seguirão seus trâmites nesta casa e serão despachadas para as comissões devidas para análise e parecer. Solicito à secretária vereadora Astéria a leitura do projeto de lei do Executivo 007/2026. Projeto de lei número 007, de 12 de março de 2026. Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei ordinário. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais em conformidade com o previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e do artigo 52 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Parágrafo único. Ficam abrangidas por esta lei todos os servidores públicos do município de Iporã do Oeste, servidores, membros do magistério, estagiários, agentes políticos e eletivos, exceto os agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate de endemias, ACE, conforme previsto no parágrafo único do artigo 52 da Lei Complementar número 100, de 30 de dezembro de 2015. Artigo 2º. Será concedido a reposição salarial na porcentagem de 3,36% a título de revisão geral anual, correspondente às perdas inflacionárias aferidas pelo INPC no período de 1º de março de 2025 a 28 de fevereiro de 2026, calculado sobre o vencimento e subsídio de cada servidor. Artigo 3º. Os vencimentos que, mesmo com a aplicação do percentual da revisão geral anual de que trata esta lei, ficarem com valor inferior ao piso nacional vigente do magistério, serão complementados até atingir este valor. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2026. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 12 de março de 2026, Michel Nedelbart, prefeito. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Círio Asman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei número 007, de 12 de março de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, valho-me do presente para encaminhar para a deliberação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 007, de 12 de março de 2026, que concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências, em regime de urgência especial. A reposição salarial aos servidores, prevista na nossa Carta Magna, artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 88, é fundamental para assegurar a manutenção do poder de compra e a dignidade dos profissionais que atuam no serviço público, garantindo que seus vencimentos acompanhem as variações do custo de vida. Em um cenário de inflação e constantes reajustes dos preços dos bens e serviços, a atualização dos salários é imprescindível para evitar a perda do poder aquisitivo, o que poderia resultar em dificuldades financeiras e desmotivação dos servidores. Essa política não apenas assegura condições mínimas para que os profissionais possam exercer suas funções com qualidade, mas também valoriza e reconhece o compromisso e a responsabilidade daqueles que atuam na promoção
do bem-estar coletivo. Ao manter os salários compatíveis com a realidade econômica, o Estado demonstra respeito e reconhecimento pelo trabalho desempenhado, estimulando um ambiente de trabalho mais motivado, produtivo e comprometido com a eficiência dos serviços públicos. Dessa forma, a reposição salarial cumpre um papel estratégico, contribuindo para a melhoria contínua da administração pública e para a consolidação de uma sociedade mais justa, onde os servidores públicos são incentivados a oferecer um serviço de excelência, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados à população. O presente projeto de lei possui o intuito de conceder a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais, de acordo com o índice INPC, medido de 1º de março de 2025 a 28 de fevereiro de 2026, conforme previsto no Estatuto dos Servidores. O índice usado como base de cálculo nesta proposição acumulou em 3,36%, conforme o IBGE. A reposição do índice de correção pelo INPC está prevista nas leis orçamentárias do exercício vigente, ficando dispensado, nos termos do parágrafo 6º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a apresentação de impacto orçamentário financeiro. Artigo 17. Considera-se obrigatória, de caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal, de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. O instituto tratado nesta lei difere-se do aumento real. A revisão geral anual tem a finalidade de recompor o poder de compra dos servidores diante da inflação. Deve ser concedida de forma geral e isonômica a todos os servidores do ente público, sem distinções entre carreiras. A revisão geral anual, independente da discussão que vem sendo realizada no âmbito do STF, tema 1192, é possível aplicar aos subsídios dos agentes políticos, inclusive vereadores, para recomposição de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre a matéria, externado nos pré-julgados 2102, 1271, 1152, 1127, que, por ora, ainda não foram moldados ao futuro posicionamento do STF sobre a matéria. O Instituto do Regime de Urgência Especial é plenamente possível, conforme expresso no regimento interno desta Câmara. Considerando que o percentual oficial do INPC foi divulgado oficialmente pelo IBGE no dia 12 de março e considerando que no dia 16 não houve sessão no Legislativo, o presente projeto de lei é encaminhado para ser apreciado em regime de urgência especial, para ser avaliado e votado pelos nobres edis, necessariamente na sessão do dia 24 de março, para que o setor dos recursos humanos possa aplicar os índices e lançá-los na folha ainda dentro deste mês. Ao submeter o projeto à apreciação dessa Igreja Casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação. E por Andoeste, 12 de março de 2026, Michel Nedelbart, prefeito. Através do ofício 043/2026,
Anexo ao projeto de lei que foi lido, o prefeito municipal requereu a análise e aprovação desse projeto em regime de urgência especial. Coloco em discussão o requerimento de tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei do Executivo, número 07/2026. A palavra está livre. Senhor presidente, Osni, com a palavra. quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, o senhor Círio Asman, em nome dele os demais vereadores, a vereadora, ao público que se encontra presencialmente aqui no plenário, Pedro Arthur Aman, e também aos que nos assistem via rede social. Então, esse é um projeto de lei que trata da revisão anual dos servidores públicos, né? Então, ele vem pedir isso aí para o Executivo, que seja votado em regime de urgência. Por quê? Porque o índice do INPC, através do IBGE, ele só saiu no dia 12 de março, né? E como no dia 16 de março não tinha sessão devido à viagem de muitos colegas aqui que foram a Florianópolis, né, num curso, então esse regime de urgência, ele é bem justificado justamente para que esse percentual que trata esse projeto de lei seja ainda incorporado no vencimento do mês de março para todos os servidores públicos. Então, acho que é pertinente, é muito justo para que já agora, nesse final do mês, cada um tenha a sua reposição conforme determina esse projeto de lei. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Alexandre, com a palavra. quero cumprimentar o presidente Círio, cumprimentar a vereadora Astéria, demais colegas, vereadores, funcionários da casa, o público que se faz aqui presente e principalmente quem nos assiste via rede social. Primeiramente, eu queria fazer um elogio aos servidores públicos, que eu acredito que eles têm que ser melhores remunerados e reconhecidos. Na minha opinião, essa reposição ela fica abaixo daquilo que eu imagino que seja o adequado para o funcionalismo, porque a gente sabe que a dificuldade de achar profissionais que aceitem pela questão do salário. A gente sabe que a prefeitura andou perdendo, né, uma peça-chave esses dias por causa do salário, porque não compensava. Então, eu acredito que o meu voto é favorável, porque eu penso que eles merecem e eles precisam ser reconhecidos. Obrigado. Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Nereu, com a palavra. Então, saúdo o senhor presidente, aos demais membros da mesa diretora, a vereadora Astéria, aos colegas vereadores, funcionários da casa e também as pessoas que nos acompanham. Nesse momento, então, está em discussão só a votação, a aprovação pelo regime de urgência especial. Essa urgência especial, muito bem explicada pelo vereador Osni, se fosse urgência, teríamos até a próxima sessão para votar. Mas como é urgência especial, nós temos que, hoje, foi lido, será discutido e queira, com a aprovação de todos, seja aprovado. Por isso, meu voto é favorável pela urgência especial, então. Continua livre a palavra. Coloco em única votação o requerimento de tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei do Executivo número 007/2026. A votação é nominal. Cada vereador deve responder sim ou não. Alexandre? Sim. Astéria? Sim. Jaci? Sim. Mário? Sim. Nereu? Sim. Noiri? Sim. Odolir? Sim. Osni? Sim. Círio? Sim. Esse projeto de lei fica incluído na ordem do dia. Solicito a secretária Astéria para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo 001/2026. Projeto de lei do Legislativo número 001/2026. Concede aumento na remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. O prefeito municipal de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina,
faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido aumento na remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal no percentual de 1,64%. Artigo 2º. O percentual do aumento salarial concedido para os servidores públicos do Poder Legislativo será incorporado ao vencimento a partir de 1º de março de 2026. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de março de 2026. Câmara de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, 20 de março de 2026. Assinado por Círio Asman, presidente da mesa diretora, Alexandre Barros, vice-presidente, Astéria Kiss, primeira secretária, e Jaci Guarnieri, segundo secretário. Justificativa. Senhores vereadores, a mesa diretora submete à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que concede aumento na remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal no percentual de 1,64%. A medida tem por objetivo promover a valorização dos servidores desta Casa Legislativa, reconhecendo a relevância das atividades desempenhadas no suporte às funções institucionais do Poder Legislativo e contribuindo para a manutenção de uma estrutura administrativa eficiente e qualificada. A iniciativa da matéria pela mesa diretora decorre da autonomia administrativa e financeira do Poder Legislativo, bem como da competência para dispor sobre a remuneração de seus servidores e sobre os subsídios dos agentes políticos vinculados à estrutura desta Casa Legislativa, e está de acordo com recente entendimento adotado pelo TSE de Santa Catarina no pré-julgado número 2102. Ressalta-se ainda que a implementação do aumento observará as disposições da Lei Complementar número 101 de 2000, especialmente no que se refere aos limites de despesa com pessoal e à existência de disponibilidade orçamentária e financeira para sua execução. Considerando que o aumento previsto no presente projeto de lei produzirá efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2026, a mesa diretora solicita sua tramitação em regime de urgência especial para discussão e votação na sessão ordinária do dia 23 de março de 2026. A medida justifica-se pela necessidade de possibilitar que os setores de contabilidade e recursos humanos deste Poder Legislativo promovam, em tempo hábil, os ajustes necessários na folha de pagamento do mês de março, assegurando a correta implementação do aumento concedido. Diante do exposto, a mesa diretora submete o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, contando com a sua aprovação. Então, acompanhe aqui a estimativa do impacto financeiro, orçamentário e financeiro para os gastos com o pessoal e também a declaração do ordenador de despesa. Então, esse projeto ele é assinado pelos membros da mesa diretora, o Círio Asman, presidente da mesa, Alexandre Barros, o vice-presidente, Astéria Kiss, primeira secretária, e o Jaci Guarnieri, segundo secretário. Na mensagem justificativa, os integrantes da mesa diretora requerem que este projeto tramite em regime de urgência especial. Coloco em discussão o requerimento de urgência especial do projeto de lei do Legislativo 001/2026. A palavra está livre. Presidente, Vereador Nereu. saúdo novamente já citadas anteriormente. Só dizer, da mesma forma que aquele outro projeto foi pedido urgência especial, esse aqui também merece ser aprovado dessa forma, para que possamos, que os funcionários dessa casa possam, então, já a partir de março, já a partir do 1º de março, receber
esse pequeno reajuste. Então, eu sou favorável ao regime de urgência especial. Continua livre a palavra. Coloque em votação o requerimento de urgência especial. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Alexandre? Sim. Astéria? Sim. Jaci? Sim. Mário? Sim. Nereu? Sim. Noiri? Sim. Odolir? Sim. Osni? Sim. E Círio Asman? Sim. Aprovado por unanimidade. Esse projeto também fica incluído para discussão e votação na ordem do dia. No grande expediente temos escrito o vereador Alexandre, que irá falar sobre vagas de estacionamento. Boa noite a todos, então. Cumprimentar todo mundo, a todos que eu tinha cumprimentado antes. Eu quero falar um pouquinho, essa semana a gente foi muito procurado sobre essa questão de vagas de estacionamento. A gente vai colocar uma foto, o Eliseu vai colocar uma foto ali para os colegas terem uma ideia do que está acontecendo, o que foram feitos. Eu acho que todo mundo do comércio, agora nos últimos dias, acabaram vendo, e eu senti assim uma desaprovação por parte do comércio. Por quê? Iporã, ela vem crescendo. Ali segue uma foto de um exemplo de uma das vagas. Iporã, ela vem crescendo muito com o passar do tempo. Quem tem comércio ou quem anda nas ruas laterais, a gente já vê a dificuldade. Na avenida, então, nem se fala, né? Essa aqui é uma rua lateral, é até a rua aqui que vai na câmera. Então, o que acontece? Foram pintadas uma faixa de idosos e outra dos deficientes. Sou contra? Não. Sou bem a favor, porque a gente tem que ter essa sensibilidade nas pessoas que precisam, nos idosos. Agora, a reclamação geral do comércio, e não é pessoal um comércio, é vários estão reclamando. Então, por quê? Porque essas vagas, elas acabaram tirando lugares das empresas, dos comércios. Aí eu fui procurar o conselho, né, um membro do conselho, daí me repassaram que é uma lei federal. Então, a gente parte do princípio que tem que ser seguido. Tudo bem, ninguém aqui quer ir contra nenhuma lei, nada. Só que eu acredito que isso poderia ter sido diferente. Em qual sentido? Um exemplo nessa rua aí que eu acho que é a pior, ali matou todo o estacionamento dessa rua. Tem 2 comércios ali. Então, vocês imaginam como estão esses 2 comércios. Se a gente vai parar para pensar, o cliente, quando ele vai comprar, quando ele passa na rua, ele passou. Quando ele vai passar, se tiver uma vaguinha, ele para. Quando não é um serviço essencial, que nem mercado e farmácia, hoje em dia a gente tem muita correria. Então, eu acredito que eu fui conversar com essas proprietárias e elas falaram muito sobre a dificuldade que isso vai acarretar. Então, eu acho que como papel do vereador, a gente tem que começar a pensar alguma coisa. Que nem eu falei antes, não sou contra, e ninguém que veio fazer a reclamação é contra isso. Agora, eu acredito que isso poderia ter sido melhor administrado. Eu acho assim que serve para a gente ter uma troca com o pessoal do conselho, poderia ser feita uma análise um pouco melhor. Em que sentido? Não colocar as duas juntos, porque ali, que nem nessa rua, matou tudo. Na frente da Rua do Banco do Brasil, são 9 vagas de estacionamento. No novo Banco do Brasil, lá na Cicobi, são 9 vagas. Vai ser tirado quantas vagas? Então, assim, tem que pensar um pouquinho no comerciante. Então, eu acho que a gente possa mudar alguma coisa. A outra coisa, assim, é uma lei federal. Gente, a gente não pode querer para uma cidade que nem Iporã do Oeste querer colocar uma lei federal que é cobrado em Joinville. Lógico que a gente sabe que vão ter comércios que não têm acessibilidade, e essa é uma forma de ganhar alvará.
Então, assim, eu acho válido isso. Só que eu acredito que temos que pensar melhor no nosso comerciante. Aproveitando a deixa, eu vejo uma outra reclamação, que a gente não está tendo estacionamento. Tá? A prefeitura cedeu alguns espaços para estacionamentos fora, nos terrenos. Eu acho isso ótimo. Só que aí, assim, nas ruas laterais, tem aquele funcionário que ele chega lá, ele deixa o carro dele na frente de um outro comércio o dia inteiro. Ele chega às 8 da manhã, ele sai às 6 da tarde. Então, assim, pessoal, dá com um pouquinho de empatia. Por quê? Porque daí, se tiver aquela vaga, uma vaga nessas ruas, ela tem que ser aquela vaguinha, pá e bola. Vai no mercado, vai numa academia, chegou, estacionou meia horinha, 15 minutinhos. Aí, assim, então eu acredito que os funcionários possam ter um pouquinho mais de empatia. Estaciona o teu carro lá no estacionamento público, deixa mais essas vagas, porque senão eu acredito que, como a coisa está indo, logo a gente vai ter que pensar no estacionamento rotativo. E não vai demorar muito, porque há uns anos atrás, Iporã tinha um crescimento, hoje tem outro. Então, eu quero deixar aqui um pedido para, de repente, a gente tentar rever essas vagas aqui. Que nem eu disse, não sou contra, a gente precisa. Só que, de repente, rever alguma coisa, tentar reformular de alguma forma, que aí, com certeza, a associação ali, essa comissão e a prefeitura vai estar ajudando muito os donos dos comércios. Porque agora eu acho que a gente tem que dar uma ajuda. A gente entende que agora é a hora de ajudar. Muito obrigado. Partezinho, se posso contribuir. Pode. É o seguinte, então, como foi muito bem falado pelo vereador Alexandre, temos que reforçar aqui uma questão. Tem muitas vagas para idosos. E a maioria dos idosos não está usando isso. Então, é uma forma também de informar um pouco mais que quem tem direito, que usufrua dessas vagas, assim, deixando as outras vagas para os demais. Mas, no mais, concordo contigo, então. Obrigado. Ordem do dia. Solicito os pareceres das comissões sobre os projetos de lei do Executivo número 007/2026. Esse projeto precisa passar pelas comissões de Legislação e Justiça e Redação Final, bem como para a Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito que os presidentes dessas duas comissões indiquem quem será os relatores. Caso o mesmo relator for designado, para ambas as comissões, o parecer poderá ser em conjunto. Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Presidente Mário, indica o relator. Indico o vereador Nereu como relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Alexandre Barros, quem será o relator? Indico o vereador Nereu e relatório verbal. Agora consulto os relatores nomeados para que indicar se os pareceres serão verbais ou escritos. Vereador Mário? Verbal? Verbal. Alexandre já falou, então. Peço aos membros das comissões para se posicionarem sobre o parecer do relator, sendo favorável ou contrário. Se o parecer for escrito, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Orçamento poderão estar realizando o parecer escrito por conjunto. Peço aos membros da comissão Peço ao vereador Nereu o seu parecer verbal. Então, saudando novamente ao presidente e a todos já citados, eu se manifesto sobre o projeto de lei número 07/2026, em nome da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis, a Comissão de Finanças. Então, trata-se no projeto do Executivo, número 7, que concede a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais, fixando em 3,36, com base no INPC, conforme previsto no artigo 37, inciso 10,
da Constituição Federal. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis, verifica-se que o projeto está em conformidade com a Constituição Federal e com a legislação municipal vigente, especialmente quanto à previsão legal da revisão geral anual. A matéria é de competência do Poder Executivo, não apresentando vícios de legalidade, constitucionalidade ou técnica legislativa. E quanto à Comissão de Finanças e Orçamento, observa-se que a reposição salarial possui natureza de recomposição inflacionária, estando prevista nas peças orçamentárias do exercício vigente. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a revisão geral anual dispensa a apresentação de impacto orçamentário financeiro, não implicando em aumento real de despesa, mas apenas recomposição do poder aquisitivo dos servidores. Diante do exposto, as comissões, de forma conjunta, manifestam-se favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei de número 07/2026, por estar legalmente adequado e financeiramente compatível com o orçamento municipal. É esse o parecer. Peço aos membros das comissões para se posicionarem sobre o parecer do relator, sendo favorável ou contrário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadores Mário Reck e Astéria Kist. Favorável. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadores Alexandre Barros e Mário Reck. Favorável. Favorável. Sendo assim, coloco em única discussão o projeto de lei do Executivo número 007/2026. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Nico, a palavra. quero cumprimentar novamente já os anteriormente citados e dizer que eu estou me colocando a favor da reposição, né, porque a gente sabe que durante os últimos 12 meses, né, o INPC, então ele bateu nos 3,36% e fez com que o poder aquisitivo do nosso servidor diminuísse. Então, é só uma reposição, não é um aumento real para os cargos aqui mencionados, né, para os nossos servidores públicos municipais, e eu estou plenamente de acordo e que já agora no final do mês, no final de março, eles tenham essa reposição que lhes é justa, porque a gente sabe que quando a gente vai no mercado, a gente vai em alguma situação, na farmácia ou no posto de combustível, a gente vê que os nossos salários, né, de modo geral, eles estão perdendo o valor de compra e é justamente para que haja essa reposição que vem esse projeto de lei para que, com o índice do INPC, ele seja corrigido e já entra na folha de pagamento no mês de março. Era esse o meu posicionamento a favor do projeto de lei número 007. Continua livre a palavra. Vereador Nereu. Voltando a saudar o presidente e a todos os demais já citados, também me manifesto favorável. O vereador Alexandre há pouco se pronunciou dizendo que, talvez, com certeza, mereceriam muito mais, mas é sempre uma questão. Quem trabalha, eu por muitos anos fui servidor, teve anos que a inflação chegava a 70%, 80%. Nós vivemos isso, onde todo mês teve que ter reajustes. Agora, por sorte, que o país tem uma estabilidade muito grande, que isso é bom para o nosso país, e com isso, hoje temos essa a recomposição. Não é nem um aumento real, mas como vimos na leitura pelo menos dos projetos que deram entrada, já tem um projeto junto que trata uma pequena reforma do plano de cargos e salários, que ele vai ter alterações. Se eles não são contemplados agora com aumento real, nesse outro projeto que será discutido e votado daqui a uns dias, tem muitos funcionários que receberão os seus reajustes também. Mas eu sou plenamente favorável a esse projeto, então. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloco em única votação o projeto de lei 007/2026. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Solicito os pareceres das comissões sobre o projeto de lei do Legislativo 001/2026. Este projeto também precisa passar pelas comissões de Legislação e Justiça e Redação Final, bem como para as comissões de Finanças e Orçamentos. Solicito que os pareceres das duas comissões indiquem quem será os relatores. Caso o mesmo relator for desligado, para ambas as comissões, parecer poderá ser em conjunto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Mário Reck. Quem será o relator? Indico o vereador Nereu como relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Alexandre. Indico o vereador Nereu como relator. Peço ao vereador Nereu que faça a leitura do seu relatório. Mais uma vez, saudando o presidente e a todos já citados, é o parecer verbal, em conjunto do projeto de lei do Legislativo, número 01/2026. Então, temos da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis e da Comissão de Finanças e Orçamento. Ele trata-se do projeto de lei número 01, de iniciativa da mesa diretora dessa Casa, que concede o aumento de 1,64 na remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, com efeitos a partir de 1º de março de 2026. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis, verifica-se que a matéria é de competência da Câmara Municipal, não nos termos de sua autonomia administrativa e financeira, sendo legítima a iniciativa da mesa diretora para dispor sobre a remuneração dos servidores. O projeto não apresenta vícios de legalidade ou constitucionalidade, estando em conformidade com a legislação vigente. E quanto à Comissão de Finanças e Orçamento, observa-se que o aumento proposto possui previsão de execução com recursos do orçamento vigente, conforme disposto no próprio projeto. A medida deve respeitar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo indicação de adequação orçamentária e financeira para sua implementação. Diante do exposto, as comissões, de forma conjunta, manifestam-se favoráveis à tramitação e aprovação do projeto de lei do Legislativo, número 01/2026, por estar legalmente adequado e compatível com as normas orçamentárias e financeiras do município. É esse o parecer. Peço aos membros das comissões para se posicionarem sobre o parecer do relator, sendo favoráveis ou contrários. Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Vereadores Mário Reck e Astéria Kist. Favorável. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Alexandre Barros e Mário Reck. Favorável. Favorável. Aprovados. Sendo assim, coloco em única discussão o projeto de lei do Legislativo 001/2026. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Osni. novamente saudar os já anteriormente citados e dizer que, então, esse aqui é um projeto de lei que trata separadamente, né, para um aumento, aliás, a reposição e mais um pequeno aumento real para os funcionários do Legislativo. Aqui, o aumento real, ele não é para os legisladores, sim para os funcionários da Casa. Mas, assim, quero dizer que eu vou me colocar a favor desse projeto de lei, porque ele se trata de um movimento que vai gerar 5% de reposição junto com o aumento real, então vai dar 5%. E nos servidores do Executivo ele foi de 3,36%. Por que essa diferença? Porque está para ser votado também aqui nessa Casa um projeto de lei que vai vai fazer uma pequena reforma administrativa lá no Executivo. Então, lá também vai haver um aumento real de alguma diferença que vai dar nos seus salários. Por isso que há essa diferenciação e eu vou me colocar a favor desse projeto de lei por causa dessa justificativa que eu acabei de apresentar. 3,36% para os do Executivo e 5% para os do Legislativo. Porque daqui a pouco nós vamos estar votando aqui também
uma pequena reforma administrativa que faz com que os servidores do Executivo também tenham a sua valorização. Obrigado, presidente. Era esta minha justificativa. Me coloco a favor do projeto de lei. Continua livre a palavra. Também só falar um pouquinho, o vereador Osni já colocou bem, nós da mesa entendemos da mesma forma que o senhor colocou. Como lá o Executivo não pode dar esse aumento real para nós, quando vão passar pela reforma que vai ser feita lá naquela casa. Então, eles não podem favorecer aos nossos funcionários aqui. Então, nós aqui, só para valorizar os nossos funcionários também, demos esse pequeno aumento. Coloco em única votação o projeto de lei do Legislativo número 001/2026. Quem estiver a favor, fique como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na explicação, não temos vereador inscrito. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 30 de março, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.